ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, e invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Deus abençoe a sua vida. Eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo alcance vocês. Amém? Aquele que não quiser receber a paz de Jesus Cristo é só rejeitar que ela vai voltar para mim. Mas a paz de Jesus Cristo é para todos, não é um cumprimento particular, extraoficial do cristianismo. Só quem é cristão pode receber a paz do Senhor. Não. A Bíblia, Jesus diz que devemos saudar todos com a paz do Senhor. Então eu vos saúdo com a paz do Senhor. Independente se você é cristão, se não é cristão, se acredita em Deus, se não acredita em Deus, se acredita em Jesus ou não, vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Gênesis capítulo de número 2, vamos dar continuidade de onde nós paramos, versículo de número 9, a partir do versículo de número 9, vamos dar continuidade para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Veja bem, o Senhor Deus fez brotar, ou seja, não tinha ali e brotou, nasceu, surgiu. Deus fez brotar ali na terra toda árvore boa e agradável à vista e para a comida. Tudo quanto é tipo de árvore boa, tudo quanto é tipo de comida, todo tipo de fruta boa e agradável, doce, agradável aos olhos de se ver, agradável para comer, como por exemplo aquela maçã, como por exemplo aquela manga, aquela laranja, não é? Jaca, pera. Tem pessoas que não gostam de certos tipos de fruta, mas tem todo, né? Aí a maioria das frutas gostosas, maravilhosas, que a maioria das pessoas gosta. Deus fez brotar ali todo tipo de árvore que é agradável aos olhos e é boa para comer e alimento. Na onde? Ali no Éden. Ali no Oriente, no Oriente ali do Éden, como nós vemos no versículo anterior, no versículo de número 8, que Deus plantou dentro do Éden um jardim. Éden é uma localidade, Éden é uma região ali. Então, ali naquela região, ali no Éden, Deus plantou um jardim e fez brotar árvores boas para alimentação, árvores boas para comer, agradável aos olhos. Sabe aquela fruta que você come com o olho, você vê ali, rapaz, aquela aí deve estar boa. Deve estar doce, que é uma maravilha. Aquele pé de manga, você vê aquela fruta ali, linda, 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 linda. Dá até água na boca, até saliva aqui. Aquelas frutas, você com os olhos ali, chega até a salivar. Rapaz, deve estar uma delícia aquela fruta ali. Boa aos olhos e agradável aos olhos e boa para encher a barriguinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus fez brotar ali no Éden, naquele lugar, naquela localização, naquele jardim, não só flores, porque um jardim não vai ter só frutas, né? Vai ter um flor, vai ter uma decoraçãozinha aqui, uma decoraçãozinha ali, que ele fez um jardim ali e fez brotar ali árvores boas para alimentação. E também Deus colocou ali a árvore da vida. A árvore da vida. Ele colocou ali e colocou ali também a árvore da ciência do bem e do mal. Deus colocou a vida,
e o conhecimento. No mesmo lugar que Jesus colocou a vida, Jesus colocou o conhecimento do bem e do mal, para que diferencie o bem e o mal. O que é esse conhecimento do bem e do mal? A diferença entre saber o que é bom e saber o que é mal. Hoje o ser humano não sabe a diferença entre o que é bom e o que é mal. Antes o ser humano não sabia, por quê? Era inocente, não tinha consciência. Uma criança de 1 ano, 2 anos de idade, ele não sabe a diferença do bem e do mal. Ele não tem a consciência de distinguir, diferenciar o bem e o mal. Eles são inocentes, eles precisam ser ensinados, instruídos, não é? Assim éramos nós, ou pelo menos era para nós sermos assim. Adão e Eva eram assim. Eles eram inocentes, eles não tinham consciência do que é errado, do que era certo, do bem e do mal. Eles eram inocentes. Eles tinham uma mente inocente, uma mente de um pequenino, de uma criança inocente. Eles não eram infantis, ele não era infantil, ele só era inocente, sem maldade alguma, totalmente bondoso, paz e tranquilidade, mente pura, sem maldade alguma, sem malícia alguma, não é? E se alguém fizesse maldade para ele, ele não ia saber a diferença entre bem e mal, ele não ia saber distinguir, porque ele é uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim, não age na maldade. Era para todos nós sermos assim, mas o Satanás tinha que entrar na cobra para fazer a cobra enganar Eva, para Eva comer do fruto. Mais para frente a gente vai ver com mais detalhes sobre esta passagem. Então foi colocado ali no meio, no jardim, no meio do jardim. Olha, foi colocado no meio do jardim a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. As duas estavam ali, no mesmo lugar, no meio do jardim. Meio lugar de destaque. Vira e mexe, passava por ali. Da esquerda para a direita, direita para a esquerda, leste, oeste, norte, sul, oeste, norte. Vira e mexia, eles estavam passando ali pela árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles estavam vendo a árvore ali. Vira e mexe, ela estava por ali. Porque ela estava bem no meio. Ela estava bem ali no meiozinho, no lugar de destaque. No meio do jardim. Então, uma hora ou outra, eles passavam ali pelaquela árvore ali. Na época aqui, no contexto de Gênesis capítulo 2, Eva ainda não existia, ainda não havia sido criada ou formada, não é? Mas depois que ela foi criada, também no meio do jardim, eles e ela passavam bem ali no meio do jardim. Aqui no contexto capítulo número 2, só Adão que estava ali, que viria, passava para lá, passava para cá, vira e mexe, estava ali, vendo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que faz a gente ter consciência e a diferença, a gente ser malicioso, a gente ser maldoso, a gente ter diferença, saber a diferença entre o que é certo e o que é errado, né? E, poxa, eu não queria não, mas a gente saber dessas coisas é tão ruim, porque a nossa carne sempre vai querer a parte mal, a parte ruim, a parte que parece ser boa, mas não é. E o nosso espírito sempre quer a parte boa, que realmente é a parte boa, que é estar perto de Deus. Prosseguindo, versículo de número 10, diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Do Éden, veja bem, do Éden. Éden é uma região, como já disse, é uma região. Éden não é o nome do jardim, tá? O jardim não se chamava Éden, tá? Éden era a localidade e a região aonde foi colocado o jardim, onde Deus colocou o jardim. E saía um rio do Éden
do Éden, ou seja, um rio saía do Éden para regar o jardim. Ele nasceu ali, ele saía dali. A origem do rio é no Éden. A origem desse rio é o Éden, é a localidade do Éden, tá? A localidade, a região Éden, tinha ali um rio, fluía um rio, nascia um rio. Na região do Éden era criado um rio, tinha uma mina d'água ali, que era esse rio, que é onde criava ali a mina d'água, ia fluindo a mina d'água e ia regando todo o jardim, que era para regar o quê? O jardim. O objetivo desse rio era regar o jardim, e saía do Éden. E este rio se dividia em 4 braços, ou seja, esse rio era um braço só, aí daqui a pouco vai um para cá, vai outro para lá, vai outro para cá, vai outro para lá, e se dividir em 4, que são 4 rios. Um rio acabou se tornando 4 rios. E nós temos os nomes deles aqui no versículo de número 11. E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Então vemos que o rio, esse rio original, ele dividiu em 4, e 4 nomes diferentes, em 4 regiões diferentes, ele se dividia. Um deles o nome dele era Pison, e onde ele ia para a terra de Avilá, onde há ouro. Todo mundo sabe que ouro é bom demais, não é? Inclusive, o ouro, a grama do ouro, ela deve estar aí variando de 299 a grama. Eu não sei quanto está valendo hoje, mas a última vez que eu vi, ele estava na faixa de 299 reais a grama, ou seja, uma grama de ouro, 299 reais. Imagina um quilo, rapaz. E o outro dessa terra, e o ouro, perdão, e o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra de sardônia. Bidélio e pedra de sardônia são pedras preciosas, não é? Quando nós vamos aí, muitas vezes no rio, acha uma pedrinha diferente da outra, uma pedrinha preciosa, uma mais brilhante. Dá para fazer uns enfeites, umas pedras preciosas. Quem trabalha com mineração entende de minério, de pedras, de preciosidade, da raridade das pedras, como é formado. Aí eles vão entender melhor essa questão da diferença entre o bidélio, sardônia, entre essas pedras preciosas, que a Bíblia está cheia de informações de pedras preciosas, como aqui, versículo de número 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Um foi lá para Avilá, outro foi para Cush, e o outro foi para outro lugar. O que lugar é esse? Versículo 14. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. Então nós vamos aqui esses 4 rios: Eufrates, Idekel, Gion e Pson. 4. De novo. Pson, Gion, Idekel e Eufrates. Esses 4 rios têm a origem em um único rio. Esses 4 rios que eu mencionei aqui: Pison, Gion, Idekel, Eufrates. Pison, Gion, Idekel, Eufrates. Esses 4 rios têm a origem de um único rio da região do Éden. Éden é uma região. Então, a origem desses 4 rios aqui vem direto do rio do Éden. Guarda isso.
Depois que você é mais curioso, você que é mais curioso, mais curiosa, eu também vou aproveitar, vou dar uma pesquisada. Nunca parei para dar uma pesquisada, mas agora eu parei para pensar que é algo muito bom para a gente pesquisar. Que Som, Gion, Edequel e Eufrates são quatro braços, são quatro rios que têm origem em um único rio, que sai direto do Éden. Assim nós poderemos descobrir a região do Éden, não vamos descobrir o jardim do Éden. E eu vou falar mais futuramente porque nós não podemos descobrir o jardim do Éden, não, onde nós não podemos saber onde está o jardim do Éden, né? Não tem como nós sabermos onde está o jardim do Éden. A probabilidade é que Deus retirou o jardim do Éden e está guardando, levou para o céu, assim como ele levou a arca, é uma grande probabilidade. E se o jardim ainda estiver no Éden, ia ser muito difícil a gente achar essa localidade, porque mais para frente, a partir do capítulo 3, a gente vai entender o porquê a gente não vai saber onde fica o jardim. Esse jardim que localiza no Éden, esse jardim que foi criado dentro do Éden, porque a gente nunca vai poder achar, porque a gente nunca vai poder encontrar, porque a gente nunca vai poder ver. Uma das possibilidades é que Deus hoje em dia tirou esse jardim da terra. E se esse jardim ainda está na terra, a partir do capítulo 3 do Gênesis, a gente vai descobrir o porquê o ser humano não pode mais ir para aquele jardim, não é? Mas vamos voltar aqui para o capítulo de número 2, versículo de número 15. Olha que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. A terra, vamos pensar assim, a terra é como a casa de Deus. Como Deus tivesse construído uma casa para ele. Mas ele não mora na terra. Então, o que ele fez? Fez o homem para cuidar da terra. Isso, vê se não tem uma semelhança. Um homem tem um sítio gigantesco, tem um sítio, mas ele não mora nesse sítio. Ele vai no sítio de vez em quando, passar um final de semana, uma vez por mês, uma vez ao ano, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Ele vai lá no sítio e passa um dia, 2 dias e logo vai embora. E se não tiver ninguém para cuidar daquele sítio, como que fica o sítio? Por esse exato momento, por essa exata situação, existe um homem chamado caseiro. O caseiro, ele cuida dos bois, dos bichos, dos cavalos, de todo animal que tem ali no sítio, naquela casa, o caseiro cuida. Ele cuida dos peixes, ele corta a grama, ele corta o mato, ele cuida da lavoura, ele cuida da casa, ele cuida de tudo ali. A casa não é dele, ele é apenas o zelador, vamos dizer assim, aquele que guarda, o caseiro. O caseiro apenas cuida da casa, cuida do ambiente, cuida do sítio, mas o sítio não é dele. Ele mora lá no sítio, usufrui da vida do sítio, mas a casa não é dele. É como se ele morasse de aluguel sem pagar aluguel e ainda recebe para isso. É como se ele morasse de favor ali em troca do seu trabalho, ou seja, ele mora naquela casa em troca do trabalho, ele está cuidando da casa, cuidando dos animais, ele é o caseiro ali. Da mesma maneira, quando Deus fez o homem para ser o caseiro da terra, para cuidar da terra, para lavrar a terra. E originalmente Deus não colocou o homem na terra ao todo, Deus colocou o homem lá no jardim, dentro do jardim que está no Éden, ou que estava no Éden, né? Hoje em dia podemos dizer que estava. Então Deus tomou o homem que fez do pó da terra, como nós vimos no capítulo 2, versículo de número 7. Então Deus pegou o homem e colocou ele no jardim, lá no Éden, para lavrar e guardar, né? Para ele estar cuidando da casa, cuidando ali das frutas, dos legumes ali, dos animais ali, para estar usufruindo. Não é só simplesmente pegar e comer e estar usufruindo, comendo do bom e do melhor, ver tudo bonitinho, maravilhoso, e não cuidar de nada ali, quando tiver com o matinho meio alto ali, passar
uma máquina lá para dar uma parada na grama lá, ver a fruta bonitinha, cavar ali, cuidar, plantar bonitinho ali. Então, o Senhor colocou o homem para lavrar e guardar, ou cuidar, proteger aquele jardim. A finalidade de Deus para Adão era que Adão cuidasse daquele jardim, que ele fosse o representante, o guarda do jardim. Ele tinha que cuidar do jardim, proteger o jardim, inclusive para que ninguém chegasse perto da fruta do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Então ele estava ali para guardar, proteger aquele ambiente, aquele local, como fosse a casa dele. Então ele estava lá, todo bonitão lá, não estava de braço cruzado não, também trabalhava lá. Segundo o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E após Deus ter colocado Adão lá no jardim, para cuidar do jardim, para lavrar a terra, Deus fez uma ordenança para ele. Mas que ordenança é essa que Deus fez para Adão? Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Foi uma ordem. Adão, toda a árvore que está aqui, você pode comer, à vontade, pode encher o bucho. Qualquer fruta que você tiver desejo de comer aqui, você pode comer. Fica à vontade, se alimenta. Deu vontade, pega e come. Não passa vontade não, meu filho. Tá ali, tá... eu coloquei aqui para você comer. Eu coloquei aqui para você se saciar. Eu coloquei aqui para que você se fartar. Se tá aqui, usufrui, meu filho. Não passa vontade não. Tá ali bonitinha, deu vontade de comer, tá madurinha, pega e come. Não passa vontade. Mata a sua vontade, se alimenta, seja forte, viscoso. Isso aí, bora pro trabalho. Mas tem um porém, Adão. Eu disse de toda a árvore, menos uma. Toda a árvore, menos uma. De toda a árvore, menos uma. Você pode comer de tudo. Se deu vontade, coma, se alimenta, usufrui. Porém, tem uma que nem precisa chegar perto, viu? Versículo 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Ué, se eu podia comer de toda a árvore que está aqui no jardim, agora eu não posso comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Ele falou que de todas, menos essa. Aí Deus dá a resposta, quem sabe, aos pensamentos dele. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque certamente vai surgir uma dúvida na nossa cabeça, alguém falar, ó, você pode comer de tudo, menos aquilo ali. Você vai querer saber o porquê você não pode comer aquilo. Ué, de tudo eu posso comer, menos aquilo, por qual motivo, qual razão que eu não posso? Aí alguém simplesmente que não tem uma resposta vai falar, por que não? Não é não. Mas Deus é diferente. Deus já deixou bem explícito, bem claro. Não coma. Mas por que não comer? Porque no dia que comer dela, certamente morrerás. No dia que você comer daquela fruta, vai morrer. Vai deixar de viver, vai perder a vida, vai morrer. No dia que comer dela, certamente morrerás.
e morreu. Morreu espiritualmente. 900 anos depois morreu fisicamente. Tá mortinho. Por quê? Comeu da fruta que não era para comer. Versículo de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E Adão, feliz no jardim, vivendo no jardim, Deus observou que não era bom o homem ficar só. Não é bom o homem ficar sozinho. Deus achou ruim o homem estar sozinho. E por Deus achar ruim o homem estar sozinho, porque a Bíblia disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, tá sozinho. A solidão não é boa. A solidão é desprezível. Mesmo que muitos por vontade própria queira se isolar, goste de se isolar, goste de ficar sozinho, mesmo por vontade própria, querendo e gostando de estar sozinho, não é bom. A solidão não é bom. Estar sozinho não é bom. É ruim, é chato, é depressivo, é algo ruim. Não tem nada de bom de estar sozinho. Sentimento de estar sozinho não é bom. Muitos aprendem a suprimir esse sentimento de estar sozinho, comprimindo e suprimindo e fazendo esse sentimento desaparecer, criando em si mesmo uma proteção, como as ostras quando ela tem ali um corpo estranho, elas criam uma camada de proteção em volta daquele corpo estranho, que é o quê? As pérolas. As pérolas, na verdade, são uma camada protetora feita pelas ostras por causa do corpo estranho. Podemos dizer que que esse sentimento de solidão, um sentimento ruim, é como se fosse um corpo estranho e a pessoa cria ali uma camada de proteção, uma camada protetiva e fica ali aquela camada protetiva que está protegendo ele daquele corpo estranho. Mas o corpo estranho não deixa de estar lá dentro da ostra enquanto não for retirado. Ou seja, o sentimento nunca vai deixar de estar lá. O sentimento de solidão ainda está lá. Dói, machuca, é ruim, não é bom. O sentimento ainda vai estar lá. Mesmo que ele crie uma camada de proteção, ainda estará o sentimento lá naquela pessoa. Aquele sentimento ruim de estar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. E Deus percebeu isso. Deus, olhando para o homem, viu que não é bom o homem estar sozinho. Então Deus teve uma ideia brilhante, uma ideia extraordinária, uma ideia super maravilhosa, super demais, super mais que demais. E disse assim: far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Eu vou fazer uma amiga para ele. Eu vou fazer uma companheira para ele. Eu vou fazer uma mulher igual a ele. Eu vou construir um ser igual a ele. Porque Adão era a única criatura com suas características. Adão era a única criatura com as suas características.
Não tinha nada no mundo que se parecesse com Adão. Nada. Era como se Adão fosse um alienígena ali na Terra, porque nada ali se parecia com ele, não tinha ninguém que se parecesse com ele. Ele estava só. Todos os animais ali tinham companheiros e adjuntoras semelhantes aos animais. Por exemplo, o leão tinha a leoa, o boi tinha a vaca e assim por diante. Mas Adão não tinha ninguém. E não é bom que o homem viva só. A solidão é horrível. A solidão é desprezível. Mesmo que a pessoa queira se isolar, ela não faz isso porque quer. A pessoa se isola por causa das pessoas que as tratam mal. As pessoas costumam se isolar e ficarem sozinhas no seu mundinho por causa de outras pessoas sem noção, que fazem bullying, que tiram sarro, que criticam, que demonstram superioridade àquela pessoa, transformando aquela pessoa em inferior. Aí aquela pessoa ela vai se sentir inferior, ela vai ficar machucada, vai ficar magoada, não tem amigos. Aqueles que eram para ser seus amigos são as pessoas que o desprezam. Então ela vai se fechar no seu mundo, ela vai se fechar na solidão, vai se prender e vai criar uma camada de proteção para que aquela dor de solidão não o afete. Mas isso não significa que a solidão não está lá. Não é bom. Bullying não é legal, não é bom fazer isso. Maltratar as pessoas, tirar sarro das pessoas, não é uma coisa que ninguém deve fazer, muito menos um cristão. É sério isso. A solidão pode matar alguém. Independente se a pessoa é feia, se é bonita, o apoio, a aproximação, para a pessoa se tornar alguém melhor, confortável, protegida, amada, é essencial. Mas devido a certas pessoas que se acham superiores, quando vão querer se aproximar daqueles que consideram eles inferiores, só vão se aproximar para tirar sarro, para tirar onda, para humilhar e para envergonhar. É aquela pessoa que já é tímida e retraída, já é machucada, vai ficar ainda mais. Por isso que muitas vezes ela prefere não ter amigo nenhum e se isolar. Esse tipo de pessoa, infelizmente, acabam se tornando assassinos, como acontece nos Estados Unidos. Entra lá, mata todo mundo na sala de aula e depois se mata, ou porque ele não está aguentando a pressão, às vezes não aguenta a pressão e quer se vingar daqueles que fizeram mal para ele, então ele vai lá e mata todo mundo. Tenha noção das coisas que faz. Principalmente você que é cristão, a aproximação é difícil, é. Principalmente você que já sofreu isso, demonstrar confiança, uma vez que já foi machucado por demonstrar confiança, não consegue mais demonstrar confiança para ninguém. Ele até dá um voto de confiança, mas confiar totalmente não confia. Ele dá um voto de confiança, mas confiar totalmente não confia. Por quê? Porque ele já conhece o sentimento e a dor da rejeição, do desprezo, da mentira e da enganação. E quando as pessoas vão agir de má fé com eles, eles já estão preparados, já simplesmente se afastam e já falam, eu já sabia. Mas mesmo assim ainda dói um pouquinho. Dói menos, mas ele já estava preparado. Não devemos rejeitar ninguém. Jesus diz que de maneira nenhuma lançarei fora aquele que veio até mim. E nós, como os cristãos, não devemos rejeitar ninguém. Porque não é bom que o homem viva só. Tem que ter companheiros. Tem que ter amigos. A igreja cristã é para ser uma família unida num só propósito.
um ajudando o outro, um orando pelo outro, um preocupado com o outro, um fazendo pelo outro. E não é bem o que nós estamos vendo nos últimos dias. O olhar de desprezo, quando uma pessoa recém-chegada na igreja aceita Jesus Cristo, se converte, a melhor roupa que ela tem às vezes é uma meia calça, aquela bermuda que vem até o joelho, que parece aquele bermudão que vai até o joelho, não tem uma calça, não tem uma camisa mais decente, às vezes é uma camisa regata, uma bermuda. E o irmão, além de dar o apoio, falei, parabéns, você fez a melhor decisão da sua vida, glória a Deus, volte sempre, vamos continuar vendo, vamos marcar um dia para ir na sua casa, vamos falar de Jesus, tomar um café, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, vem para o círculo de oração, vem para a mocidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos se juntar, vamos para a pracinha conversar, se alegrar, todo mundo junto, igreja unida, família. Além de a igreja agir dessa maneira, tem aqueles que olham de cima a baixo e com um olhar de desprezo, achando-se superior, de nariz empinado. Agora você não pode mais usar esse tipo de roupa não, viu? Agora você é crente. Você não pode mais usar esse tipo de roupa. Tá achando ruim? A pessoa acabou de aceitar Jesus, acabou de entregar sua vida para Jesus. Aí vem a obreira do Satanás. Isso não é obreira de Deus, não. Isso não é obreira de Deus, não. É obreira de Satanás. E fala uma barbaridade dessa. Tá achando ruim? Dá suas roupas para ela. Leva ela no Torra-Torra, leva ela no shopping e compra a melhor roupa. A roupa que você compraria para você, a roupa que você compraria para seus filhos. Compra para ela. Tá achando ruim dela tá vestida daquele jeito? Dá roupa para ela. Roupa boa, não é roupa velha, não. Roupa velha que não serve nem para você é pano de chão. Usa para pano de chão, não fica dando em doação, não. Pega a pessoa e vai lá e no shopping dá um banho de loja nela. Gasta o dinheiro que você gastaria com seu filho como se fosse pro seu filho. Como se fosse para você. Faz por aquela pessoa. Isto é cristianismo. A Bíblia diz que aquele que tinha muito vendia os seus bens, entregavam os apóstolos e os apóstolos dividiam conforme era necessário. Por favor, perdão, me desculpe. A Bíblia diz que os apóstolos dividiam conforme era necessário. Todos tinham a mesma porção, porque aquele que tinha muito vendia para aquele que tinha pouco também tivesse a mesma quantidade, a mesma porção. Olha como que era a igreja primitiva. Tem nada a ver com a igreja de hoje em dia. Nada a ver. Não se parece. Nem um pouquinho. E você acha que Jesus está feliz com isso? Você acha que Deus está feliz com isso? Com as igrejas de hoje em dia? Que arrecadam dinheiro. Mas além de distribuir todo esse dinheiro para os pobres, os necessitados, ficam para eles usufruírem da luxúria, da grandeza, da soberba. Ficam com eles para saciarem o seu próprio ego, para saciar seus próprios desejos. Vai acabar isso aí. Essa palhaçada vai acabar. Essa palhaçada vai acabar.
Aleluia. Jesus Cristo vai acabar com essa palhaçada desse falso cristianismo aqui no Brasil. Vai acabar isso aí. A Igreja de Cristo dos últimos dias. A Igreja de Cristo dos últimos dias será semelhante à Igreja de Cristo dos primeiros dias. Nem que venha tribulação, nem que venha perseguição, nem que o governo seja contra o cristianismo, mas as igrejas cristãs, o povo cristão, aquele que se diz cristão, aquele que se chama pelo nome de Deus, aquele que chama pelo nome de Jesus Cristo, nem que o governo seja contra, para que a igreja volte às suas origens, Deus vai fazer. Deus colocou Israel no cativeiro por 2 vezes. Deus colocou Israel no cativeiro. E você acha mesmo que ele não vai fazer com a igreja? Já que por bondade, por amor e misericórdia a gente não faz, vai por livre e espontânea pressão. Vai pela livre e espontânea vontade de Deus e pressão. Deus vai botar pressão. E muita panela vai piar. Muita panela vai chiar. E vai ver como é sério o cristianismo. Vai ver qual é o real cristianismo. Bíblico-cêntrico. Verdadeiro evangelho de Cristo. Cristocêntrico, bíblico. E muitas igrejas falsas vão fechar. Muitos pastores falsos vão se desviar. Muitos cantores falsos vão se desviar. Muitos falsos profetas vão se desviar. Porque já eram falsos e mentirosos e só estavam no mundo do cristianismo por causa do money. Cash, 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 cash. E vão ver que a mamata acabou. Só vai ficar os remanescentes. Só aquele que não é cristão por status de Facebook. Mas aquele que realmente ama Jesus Cristo. Que vão permanecer de pé. Se for preciso para Deus ter a igreja genuína de Jesus Cristo, a igreja pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Se for preciso para Deus botar pressão, perseguição e ódio contra a igreja de Cristo, Deus vai fazer e não vai pensar 2 vezes antes de fazer. Porque se ele fez com Israel, até parece que ele não vai fazer com a igreja. Hoje nós temos a liberdade. Somos livres, o governo não é contra. Nem um pouco, o governo permite que a gente fale abertamente, livremente, e não há nada contrário. Algumas ideologias e pensamentos apenas, nada além disso. Mas se for preciso, Deus tirar essa liberdade que nós temos de servir a Jesus Cristo, essa liberdade que a gente tem de ir para a igreja e declarar abertamente Jesus Cristo, sem a gente ser espancado, sem que a gente seja preso e seja levado à prisão, como se fosse crime, se for preciso Deus tirar isso de nós, se prepare, igreja brasileira. Ele vai fazer. Ele vai agir. Ou nós voltamos pelo bem, ou ele vai fazer a gente voltar pela dor, pelo mal. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer. Voltando aqui o versículo de número 18. Vendo Deus que não é bom que o homem fique só, ele fez uma ajudadora, igualzinha a ele. Com as mesmas características.
duas pernas, dois braços, cabeça, ombro, costela, certinho, das mesma maneira. Deus disse: vou fazer uma mulher que se pareça com ele, vou fazer uma amiga que igualzinha a ele. Ele vai olhar para ela e vai ver. Tá aí, igualzinha a mim, faz parte de mim. Ela é como eu. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e de toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou de toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Depois que Deus teve a ideia de transformar, de fazer uma amiga para Adão, depois que Deus teve a ideia de formar uma amiga para Adão, uma ajudadora, uma conjuntora, adjuntora, Deus fez o seguinte: havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, que o homem foi criado depois, né? Então, Deus pegou todos os animais do campo, todas as aves dos céus e os trouxe até Adão. Mas como assim todo animal da terra veio até Adão? Como isso é possível? Isso é possível porque antigamente existia um único continente. Não eram 5 continentes como existe hoje, era um único continente, que é também conhecido cientificamente como Pangeia. Deus não fez terras, Deus fez terra. Deus fez a terra surgir da água. Deus não fez as terras surgirem da água. Deus fez a terra surgir das águas. Então, um único só continente. A Pangeia realmente existiu, é dado esse nome científico de Pangeia, um único continente, porque quando você vai ver os continentes, tinha ali uma similaridade como se fosse um único continente, uma única terra, e de acordo com a ciência, a Bíblia está certa. Deus trouxe todo animal que havia na terra até Adão, todas as aves dos céus e todos os animais do campo, Deus trouxe até Adão. Para que Deus fez isso? Para qual finalidade de Deus ter feito isso? Simples. Para este ver como lhes chamaria. Deus não deu nome para ninguém. Deus deu nome para Adão. Nem para Eva Deus deu nome. Quem deu nome de Eva a Eva foi Adão. Adão nomeou todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Receberam seus nomes, um por um. Chegou lá um casal sem nome de Adão. Leão, leoa. Próximo. Girafa. Masculino, feminino, tanto vai ser o mesmo. Não vai ser girafa, não. Girafa, os dois vai ser girafa. Próximo. Você, elefante, macho e fêmea. Próximo. Você vai se chamar boi. E você vaca. E assim foi. Você vai se chamar papagaio, macho e fêmea. Rapaz, você vai se chamar gavião, macho e fêmea. Próximo. E assim foi. Todos os animais do campo e todas as aves do céu, ele nomeou um por um. Para ver como eles iam chamar. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Deus disse: Adão, aqui está todos os animais do campo e todas as do céu. Dá nome para todos eles. O nome que você der para eles é o nome que vai ser. Se você falou que tá falado. Eu te dou autoridade para isso. Você vai nomear todo mundo. Né, Adão? Tá bom. Dois, foi nomeando, um por um. Tudo.
Deus não contestou, porque Deus deu autoridade para Adão nomear e dar nomes. Então Deus não contestou, porque Deus deu essa autoridade. E Deus confirmou, e tudo que foi chamado por Adão, assim foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Então nós vimos aqui, através da narrativa de Moisés, a narrativa de Moisés, tá? Moisés narrando o que aconteceu muito e muito tempo antes, porque antigamente era mais vocal, mais falado, mais verbal. Então, Moisés, movido pelo Espírito Santo de Deus, decidiu narrar através de uns escritos. Através da escrita, ele decidiu narrar. Então, ele está aqui narrando que Deus disse que não é que o homem fique só e farei uma juntadora para ele. Mas isso aconteceu depois de Adão ter dado nome a todos os animais do campo e às aves dos céus. Porque quando Deus mandou que todos os animais do campo e aves dos céus chegassem até Adão, Adão viu macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. A todos os animais, a todo réptil, a todas as aves, macho e fêmea, macho e fêmea. São iguais, são parecidos, tinha similaridade. Mas Adão não tinha companheira, Adão estava sozinho. Não tinha ninguém que se parecia com Adão. Elefante se parecia com elefante, girafa parecia com girafa, leão se parecia com leão, zebra se parecia com zebra, hiena se parecia com hiena. Mas com o homem, nada se parecia. Macaco se parecia com macaco, mas nada se parecia com o homem. Adão colocou o nome em todos os animais do campo, no versículo 20. E as aves dos céus, e todo animal do campo, todo gado. Mas para o homem não se achava adjuntora que tivesse como diante dele. As zebras tinham similaridade, eram iguais. Os macacos também. Os guaxinins, o nitorrinco. Tudo, macho e fêmea, eram iguais, ambos. Os castores, eles pareciam um com o outro, pareciam um espelho do outro. Mas o homem não tinha o seu espelho, não tinha a sua companheira. Então, versículo 19, versículo 20, está narrando o motivo pela qual Deus decidiu fazer uma adjuntora. O versículo de número 18 foi apenas uma narrativa introdutiva. Ele introduziu. Depois ele escreveu o porquê Deus viu que não é bom que o homem fique só. Porque o versículo 18 está narrando que não é bom que o homem fique só. Então vou fazer uma adjuntora para ele. Mas por que não é bom que o homem fique só? Qual o motivo? Qual a razão? Por quê? Versículo 19, versículo 20 responde essa pergunta: o porquê não é bom que o homem fique só? Não é bom que o homem fique só, porque todos os animais tinham sua parceira, todo macho tinha sua fêmea e toda fêmea tinha seu macho. Só que Adão não tinha sua companheira. E Deus, vendo isso, viu que não era bom que o homem ficasse só, porque não foi achado ninguém, nada no mundo que fosse a sua companheira. E dessa forma, senhoras e senhores, nós encerramos aqui no versículo de número 20. Na próxima mensagem, nós iremos iniciar a partir do versículo de número 21. Deus abençoe a sua presença. Obrigado por ter ficado conosco, na presença do Espírito Santo, na minha humilde sabedoria, da qual eu não tenho muito a oferecer, mas tudo vem da graça de Deus, do trono do Senhor Jesus Cristo, vem todo o conhecimento, toda a sabedoria. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se nós tememos a Deus, nós estamos já no caminho certo ao conhecimento.
E o conhecimento pertence a Deus e ele dá a quem quer. A sabedoria pertence a Deus e ele dá a quem busca. Como a Bíblia diz, bati, bati e abri-se-vos-á, procurei, encontrareis, se buscar de todo o coração. Ou seja, se você quer e busca, Deus vai entregar. Independente se você é cristão, se é ímpio, Deus vai entregar a quem se faz por merecer. Agora, a salvação é diferente. A salvação ninguém merece. Ele dá para quem confessa seus pecados a ele e os abandona e os deixa, que também é uma coisa difícil. Mas se você quiser realmente ser salvo, é necessário abandonar o seu pecado, deixar de ser quem você era, para ser quem Cristo quer que você seja. Ou seja, voltar às suas raízes de estar na presença de Deus, saindo da presença do diabo e de demônios e entrando na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada, para estarmos para sempre com Ele no reino de Deus, além de estar queimando no inferno. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.